Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar os nossos ponteiros? Vamos estar em acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Vamos viver do modo como Deus nos criou para sermos feitos e para vivermos em uma vida harmônica e feliz. As Escrituras nos trazem as bem-aventuranças. Tantas frases, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz, bem-aventurada? No programa de hoje, conversaremos sobre os felizes, os bem-aventurados, os que vivem pela fé. Você vive pela fé? Você entende o que isso significa? Vamos ver como ser feliz vivendo pela fé? Então, deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para ouvir a sua palavra, para ser guiado por Ele e viver pela fé. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Sim, a palavra de Deus nos traz tantas noções ou tantas frases tão lindas sobre bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. O Senhor nos traz um entendimento de que há uma escolha na vida, de que nós podemos escolher o caminho largo ou o caminho estreito. Nós podemos ir contra a vontade de Deus ou dentro da vontade de Deus. É uma questão de escolha. Nós podemos escolher ser felizes ou viver chorando e sofrendo, amargurando a nossa própria vida e, quem sabe, a vida dos outros também. Jesus nos fala tanto sobre este caminho de felicidade, mas nós entendemos que na vida é pela fé. Por exemplo, as pessoas dizem, a fé é coisa de religião. Não. A fé está presente em tudo que fazemos. Se eu estou assentada nessa cadeira, é porque eu criei que ela foi feita para suportar o meu peso e eu pude me assentar nela tranquila. Como é triste quando alguém se assenta numa cadeira, principalmente essas de plástico, e o peso dela é um pouquinho maior, ou a cadeira já está bem fragilizada e a cadeira se quebra e a pessoa cai ao chão. Ai, como é ruim! Não estamos preparados para isso. A gente se assenta crendo que a cadeira, a poltrona, vai suportar o nosso peso. Isso é fé. É fé. Nós andamos pela fé. Nós fazemos tantas coisas pela fé. Você crê que vai acionar o seu celular ou ligar o seu aparelho de TV, crendo que a bateria está tudo ok, está tudo certinho, e vai aparecer o programa. E você vai ver e vai escolher o que você quer assistir. Isso é fé. Nós cremos, nós caminhamos assim. Você crê que o sinal de trânsito ali está te dirigindo de uma maneira correta para que você vá com certa velocidade ou diminua. Nós andamos e vivemos por fé. E a gente vê hoje até que esse pessoal que acredita na teoria da evolução tem mais fé do que os cristãos. Porque os cristãos e aqueles que creem na Escritura creem num Criador, numa mente extremamente inteligente que planejou fazer tudo que existe e fez com perfeição. E fez estabelecendo leis naturais, leis que toda a natureza segue. E em toda a natureza podemos ver a assinatura deste designer inteligente, a assinatura deste Deus criador de todas as coisas, deste Deus cientificamente perfeito e cheio de evidências em todas as obras criadas. Já quem crê na evolução e prega e ensina a evolução está dizendo que tudo veio existir do nada. Tem de ter muita fé para acreditar que da matéria bruta, que é de um produto, de uma, podemos dizer,
a sopa primordial, uma sopa escaldante, uma sopa venenosa, uma sopa sem vida, poderia criar tudo que está aí. Sabemos que o acaso e o tempo não vão fazer nada, apenas vão manter ou deteriorar o que tem, pela segunda lei da termodinâmica. Mas sabemos que o Deus Criador, este Deus maravilhoso que é vivo, este Deus que não criou e está lá no seu escritório ou na sua praia descansando, não, Ele está aqui envolvido conosco, Ele nos ama, Ele está aí pertinho de você, Ele fala ao seu coração, ao meu coração. Este Deus Criador é vivo, é real. Nós vamos ver aqui o Senhor falando: bem-aventurados, felizes os que vivem pela fé. Vamos ver? Em Romanos capítulo 14, dos versos 22 e 23, lemos assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está falando aqui na carta aos Romanos sobre as pessoas que escolhiam servir a Deus com abstinência de certos alimentos, não como isso, não como aquilo, ou não faço isso, ou tenho essa conduta assim, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Paulo está dizendo aqui: bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, se você crê nas Escrituras, se você crê na Palavra de Deus, você vai viver de acordo com a Palavra de Deus. Você vai viver de acordo com aquilo que a Palavra ensina. Bem-aventurado, feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, nós vemos que muitas pessoas, às vezes, não creem em Jesus, não creem na Palavra de Deus, não creem nas Escrituras, porque alguém pisou na bola, porque algum cristão que ele conhece escandalizou, fez algo que se condenou, não revelou que crê realmente naquilo que aprova. E aqui Paulo está dizendo: tudo que não é por fé é pecado, ou seja, nós temos de crer e viver de acordo com o que cremos. Viver pela fé é viver no caminho de Deus, é viver no caminho que a Escritura nos mostra, é caminhar assim. É colocar o Sermão da Montanha em prática. O Senhor nos ensina tantas coisas maravilhosas sobre a oração, sobre o jejum, sobre não julgar, sobre tantas coisas, como agir, como viver, como relacionar com o próprio inimigo, não inimigo espiritual, mas pessoas que se colocam, se opõem a nós e nos perseguem. Então, precisamos viver de acordo com a ética que a Palavra de Deus nos ensina. Viver pela fé, crer e viver de acordo com o que a Escritura diz. Viver pela fé no Filho de Deus. Olha o que diz a carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 19 ao 20. Lemos assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa linda! Aqui Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, aquela região ali da Galácia, ele está dizendo: olha, eu creio em Jesus e eu, mediante a lei, morri para o mundo. E o mundo está morto para mim. Agora o meu viver é Cristo. É Cristo. E a vida que eu tenho agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Seguir a Cristo é crer nele. Seguir a Cristo é estar alinhado com a sua vontade, com aquilo que Ele nos ensinou. Seguir a Cristo é ser um discípulo de Cristo, é andar como Jesus andou. Ele andou fazendo o bem. Viver pela fé é crer no que a Escritura diz, obedecer o que a Escritura diz e receber os frutos, a comprovação, receber o resultado, a recompensa desta vida. Nós vamos ver que Sofonias, um dos profetas chamados profetas menores, porque são livros menores do Antigo Testamento, Sofonias fala sobre a revelação da vida do justo. Vamos ver o que ele diz. Aliás, nós vamos ler aqui primeiro em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, de 2 a 4. Vamos deixar o Sofonias para depois, vamos ver o Abacuque. Ele diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esta foi a revelação que Deus trouxe a Abacuque, é um outro profeta menor, está ali bem pertinho do livro de Sofonias, mas o Senhor trouxe para Abacuque. E o Senhor disse, essa é a visão, escreve no outdoor, para quem passa correndo poder ler. Que revelação é essa? Qual a revelação a respeito da vida do justo? O justo viverá pela fé. O cristão vive pela fé. A fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Qual é a base da nossa fé? Cremos em Cristo. Jesus que foi crucificado por causa dos nossos pecados e nos trouxe o perdão ao cumprir ali na cruz a nossa condenação. Ele nos trouxe vida, a vida através do Espírito Santo, que quando cremos nele, o Espírito Santo vem habitar em nós, vem nos marcar, vem nos selar, vem nos encher da sua presença, para que possamos conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. Por nós, não temos força, nem capacidade para isto. Mas por que uma pessoa que era um alcoólatra inveterado, era um drogado, um viciado em cocaína, em crack, ou era um prostituto, era uma mulher prostituta, uma pessoa que vivia ali no pecado, e quando crê em Jesus, ela é transformada, é liberta, não quer mais saber de beber, não quer mais saber do pecado, não quer mais saber de prostituição. Como assim? Você estava vivendo daquela forma, o seu corpo necessitando daquele pecado, viciado. Como é liberto? Pelo poder do Espírito Santo. Porque quando cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Vivemos pela fé, no poder do Espírito Santo. Sim, o cristão vive pela fé e ele tem o selo do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, dos versos 11 ao 14. Diz assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ah, que coisa tão linda! O que vai ser o selo
da minha fé, o que vai ser a confirmação de tudo que eu creio, é o Espírito Santo de Deus. Aqui está dizendo que o cristão, vai receber pela fé a bênção de Abraão. Muitos acham que a bênção de Abraão, a bênção que veio sobre a nação de Israel, que seja ser rico. Ah, todo judeu é rico. Então, a bênção de Abraão é ser rico. Ah, não, a bênção de Abraão é estar por cabeça e não por cauda. Os judeus, muitos deles são prêmios Nobel, muitos deles foram grandes inventores, grandes cientistas, grandes homens de negócio, eles fundaram os bancos. O judeu tem a bênção de Abraão, que é ser cabeça. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura está dizendo aqui que a bênção de Abraão é pela fé receber o Espírito Santo. Existe uma bênção maior? Existe algo maior do que Deus habitando em nós? Do que termos este selo, esta marca que o diabo pode ver, que o mundo pode ver, que Deus colocou em nós e os anjos podem ver esta marca em nós, o Espírito Santo que habita em nós e que diz que somos filhos de Deus e que atesta com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta certeza de que o nosso nome está lá no livro da vida, tem bênção maior? Jesus disse aos seus discípulos: fiquem felizes, não porque vocês oram em meu nome e os doentes são curados, não porque os demônios são expulsos por causa do meu nome quando vocês dão ordem, não por causa deste poder, não porque os mortos ressuscitam em meu nome. Fiquem alegres e felizes, não por causa dos milagres, das bênçãos que podem acontecer aqui, mas se alegrem, fiquem felizes e muito felizes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, a maior alegria que o ser humano pode ter é de ter o seu nome no livro da vida. É a certeza de salvação. E essa certeza é dada pelo penhor do Espírito em nós. Ele é a garantia, ele é o selo, ele é a garantia de que estamos salvos. É o DNA de Deus que veio habitar em nós e trazer as informações do reino de Deus. Não é isso que o DNA faz? O DNA não tem codificado nele as informações para que a vida prossiga. O Espírito Santo vem habitar em nós com estas informações maravilhosas. As informações e o cumprimento da vontade de Deus em nós através do Espírito Santo. Então, aqui a palavra está dizendo que a bênção de Abraão que nós temos e podemos viver pela fé é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz para perseverar na fé. Então, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que vive de acordo com o que crê, de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Mas nós precisamos viver assim e perseverar. E continuar a nossa caminhada perseverando na fé. Vamos ver o que a palavra nos diz? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do verso 35 ao 39. Hebreus 10, 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que texto maravilhoso! Aqui diz: não abandoneis a vossa
confiança, ela tem grande galardão. Quem sabe você começou tão bem nos caminhos de Deus? Quem sabe você creu, foi batizado, começou a caminhar, mas aconteceu alguma coisa, uma decepção, aconteceu algo que mexeu com você e você abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou Deus, abandonou a palavra e você enveredou pelo caminho da descrença e do mundo. Quem sabe? A palavra aqui está dizendo, não abandoneis. Não abandoneis a vossa confiança. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas são falíveis, as pessoas são imperfeitas, mas não o nosso Deus, não a palavra de Deus. Então, não abandone a sua confiança, não abandone a sua fé. Volte agora aos caminhos do Senhor, porque aqui a carta aos Hebreus nos diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa é aquele que perseverar até o fim. A promessa é caminhar com o Senhor, ir com Ele até o fim. Não abandonar a fé. Perseverar. Você está perseverando? Você crê e tem mantido, alimentada a sua fé através da palavra de Deus em seu coração? Ou será que você está displicente e a sua fé está tão fraquinha, está tão débil, está com uma luzinha, uma chama quase apagando? Vamos perseverar na fé. Vamos manter o coração fortalecido com a palavra de Deus. Ele diz, tendes necessidade de perseverança. Por quê? Porque dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá. Jesus virá em breve. Jesus voltará. Jesus virá para reinar. Jesus virá para destruir todas as obras do inimigo. O mundo está caminhando para um caos, o mundo está caminhando para uma desconstrução de todos os princípios básicos, os princípios que nos trazem norte, vida, paz, alegria, os princípios que Deus estabeleceu para o ser humano de ética e de moral. Nós estamos vendo isso tudo sendo minado por teorias, por palavras que querem dominar nossa juventude, dominar a sociedade humana no mundo inteiro. Mas você precisa estar alerta, precisa estar firme na palavra de Deus. Sempre, gente, desde o Éden, o homem esteve sujeito a cair e a pecar. Desde o Éden, há uma escolha a fazer. Essa escolha é sua. Perseverar na fé ou naufragar. Perseverar na fé ou ser condenado. Perseverar na fé ou ir atrás das mentiras do mundo e enfrentar a escuridão e a condenação. O justo vive pela fé. E feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que persevera, feliz é aquele que vive na fé no Filho de Deus. Porque o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele a minha alma não se compraz. Deus não se alegra, Deus não fica feliz com aqueles que abandonam a fé. Pelo contrário, Deus se entristece. Deus se entristece, porque quem abandona o caminho do Senhor está nas trevas. Quem abandona o caminho do Senhor está indo para a perdição. Quem abandona o caminho do Senhor está desonrando Deus. Como está a sua vida? Que tal voltar hoje? Que tal voltar agora para os caminhos do Senhor e perseverar na fé? Vamos orar? Vamos orar agora?
Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Ó Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego para ser inteiramente Teu. Perdoa os meus pecados. Perdoa-me ter afastado de Ti. E eu volto, arrependido, para os Teus caminhos. Recebe a minha vida. Transforma o meu ser. Enche-me da Tua graça, do Teu Espírito Santo. E ajuda-me a viver pela fé, crendo em Tua palavra e perseverando nela. Recebe meu coração, minha alma, recebe a minha vida, sou inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você permaneça firmado nos caminhos do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.